Olá pessoal, eu sou a Ariel, responsável pelo espaço Conexão do Tantra, e hoje eu vou trazer um tema que não é tão falado dentro do Tantra, mas que também tem extrema importância, que é o sagrado masculino. A gente percebe muito uma conversa sobre o sagrado feminino, sobre os ciclos da mulher, sobre o empoderamento feminino. Entendo que todo esse processo é extremamente importante, mas dentro de um conceito do Tantra, que traz para você a harmonia entre as energias, que traz a questão da dualidade, que mostra a importância dessa complementação, o sagrado masculino é tão importante quanto. Então, quando a gente fala do sagrado masculino, o principal objetivo, assim como quando a gente fala do sagrado feminino, é fazer com que os homens encontrem a divindade interior e se conectem com todo esse poder. Dessa forma, eles reconhecem a sua natureza masculina, fazem as pazes também com o sagrado feminino, de uma maneira bondosa, acolhedora, consistente. São rituais milenares que já são relatados historicamente em civilizações antigas. A gente percebe muito nos celtas e até nos indígenas. E esses fundamentos atravessaram gerações, mesmo que de uma maneira mais oculta e restrita, e chegam até hoje para serem praticados por todos os homens que buscam esse reencontro, né, esse despertar. Eu vejo assim que na nossa sociedade esses conhecimentos são ainda mais importantes, pois os papéis hoje dos homens e das mulheres são muito divididos e nutridos de expectativas impossíveis de serem atingidas, trazendo para nós eternos insatisfeitos, trazendo homens e mulheres com sentimentos de culpa, de medo, de frustração, de vergonha. O sagrado masculino, ele traz a ideia simples e primitiva do homem numa relação voltada à harmonia, ao autoconhecimento e à maturidade. E nesse estudo que hoje eu vou falar para vocês, eu vou também incluir os arquétipos masculinos e como os homens podem se relacionar com esses diferentes estágios e ciclos. Assim como as mulheres, os homens também têm ciclos. E para que haja harmonia nas relações, é importante conhecer e explorar da melhor forma a cada momento. O Sol rege a energia masculina e seus ciclos estão divididos de acordo com a incidência desses raios e com as estações do ano, por exemplo, primavera, verão, outono e inverno. E assim sendo, podemos dizer que as estações com maior luz solar são responsáveis pela ascensão e ápice energético, ou seja, a primavera e o verão. E as estações outono e inverno, elas são vistas dentro do sagrado masculino como momentos importantes de reflexão, de recolhimento, de planejamento. E estes ciclos, assim como tudo na natureza, eles referem-se ao ciclo da vida, representando o nascimento, o crescimento, o envelhecimento e, consequentemente, a morte. Os homens, ao longo do ano e das estações, passarão por todos esses ciclos, sendo diferente dos ciclos do sagrado feminino, que são mensais e que são regidos pela lua. O do homem é regido pelo sol. A gente percebe que conhecimento é poder, e no Tantra não é diferente. Os homens que conhecem os seus ciclos e agem de acordo com a sua natureza obtêm maiores resultados em sua vida no geral, porque eles respeitam a sua essência, criam uma relação harmoniosa de autoaceitação e podem utilizar os meses mais propícios para decisões estratégicas da sua vida. Ou ainda podem identificar a sua fase de vida e como se reconectar com outras fases, que a gente vê isso na divindade tríplice, que eu vou falar daqui a pouquinho.
e trabalha o vigor, a força e a sabedoria de acordo com cada momento. Analisando esses conhecimentos, percebemos que o nosso sistema patriarcal não apenas prejudicou as mulheres e a essência feminina, mas também anulou de maneira drástica o sagrado masculino. A nossa sociedade acabou gerando homens doentes, que vivem em desconexão com a sua própria natureza e, pela falta de entendimento, se sentem solitários, se tornam violentos, vazios e até depressivos. Percebam que o percentual de suicídios no mundo é extremamente maior no universo masculino. Isso já demonstra a dificuldade do homem em lidar com determinadas emoções, com determinadas situações, e nesse momento, às vezes, a única alternativa é essa fuga, que é pela falta de entendimento, pela falta de acolhimento do seu próprio ser. Eu vou falar agora para vocês a respeito dos arquétipos dos deuses que regem cada estação do ano e também das energias predominantes. Em cada ciclo, podemos elencar algumas divindades que atuam como arquétipos de luz, de ligação entre a sacralidade masculina com a sacralidade divina. Assim como conseguimos identificar a energia predominante em cada estação. Na primavera, podemos colocar as divindades como Dionísio, Eros e Mineu. As energias predominantes nessa estação são energias para mudança, porque há um desabrochar natural de energias internas. É uma época de ressurreição de toda a natureza, que veio do inverno e agora desabrocha na primavera. Verão, nós temos as divindades como Horus, Zeus, Acne, Apolo, Súria. As energias predominantes nessa estação são energias de poder. Os homens, no verão, até pela incidência maior solar, eles têm uma energia sexual muito amplificada. O seu poder de sedução também fica muito maior. Depois, falando do outono, as divindades podem ser Anubis, Tote, Dumuzi, Tamuz. As energias predominantes do outono são energias mais voltadas ao aconchego. É o momento de recarregar as energias dispensadas no verão, um momento de revitalização e também de reflexão. No inverno, as divindades podem ser o Shiva, Krishna na imagem de criança, Horus também como criança, Osíris. As energias predominantes no inverno são energias que representam o fim do ciclo. É um momento de total recolhimento, onde os homens mergulham ainda mais fundo na terra, buscando as energias para ressurgir ainda mais revigorado na próxima estação, que vai ser a primavera. Lembra que eu falei que na primavera vai ter esse momento de aflorar, de desabrochar? No inverno é um ciclo de contato com seu mundo interior. É um momento para os homens trabalharem a sua recuperação energética. A partir desse conhecimento, o homem pode anotar os sentimentos e emoções em cada fase do ano, fazendo um trabalho profundo de autoconhecimento. Assim, a culpa e o julgamento são substituídos pelo amor e acolhimento. Há uma percepção real de cada ciclo e há também uma compreensão das emoções, criando um ambiente de harmonia com si e com todos ao seu redor. Eu dou uma sugestão para que os homens criem um caderno solar e anotem como se sentem em cada estação do ano, de acordo com a temperatura, de acordo com a incidência solar, que percebam como o seu corpo reage a todos esses ciclos
e também identifiquem as emoções e sentimentos que afloram. É um trabalho mesmo de autoconhecimento, de amor, de cura. Ainda falando de sagrado masculino, vou falar agora um pouquinho sobre os arquétipos do sagrado masculino. Dentro dos homens habitam energias de arquétipos ligados à sua essência e que podem ser despertadas e potencializadas independente da idade. Os ensinamentos do sagrado masculino nos mostram que o conhecimento desses arquétipos é fundamental para o homem despertar o seu poder de maneira profunda, tomando posse definitivamente da sua essência divina e sabendo como se comportar para trazer à tona o arquétipo mais indicado para aquela situação ou aquele momento da sua vida. Ainda ele pode identificar comportamentos que estejam em demasia ligados a certo arquétipo e que necessitam harmonização e equilíbrio naquele momento. Vamos falar então da primeira fase do homem, que é a fase denominada no sagrado masculino da fase do caçador ou até do cornífero, que é a fase jovem dessa divindade tríplice, e ela está muito ligada à força da juventude. Ela é ligada à face caçadora, impulsiva, dominante. Ela traz a luta como um aspecto importante e motivador. É uma fase cheia de energia e força, porém ainda sem conhecimento, controle e domínio de toda essa força. Os pontos de atenção nessa fase é a observação da impulsividade e senso de dominação. Como todo jovem, carece de experiência e pode errar ao ter muita ansiedade de realização sem embasamento e planejamento. Esta face em desarmonia pode gerar homens vaidosos, cruéis, competitivos e imaturos. Mas o despertar desta energia de maneira equilibrada traz vida e entusiasmo. Reconecta-se com a sua criança interior e dá um toque alegre e divertido à vida. Rir de si mesmo pode ser muito bom, assim como ter sonhos e objetivos que possam até parecer irreais, mas que te tiram da inércia. Quando estiver sentindo frustração e desânimo, a ativação desse arquétipo do caçador vai te trazer força e vitalidade. A energia solar mais adequada para a ativação desse arquétipo é o sol da manhã. Fazer uma meditação neste horário ou ainda um exercício de se olhar no espelho, que no Tantra a gente fala que é o tratak, que é você se olhar, apenas se olhar. Você pode se olhar profundamente e enxergar no espelho a sua criança interior. São formas de contato com esta essência. Outra forma também de conexão é analisar e trazer à tona os sentimentos de força de quando era jovem, anotar ou relembrar os planos que tinha e se conectar novamente com essas energias e com essas lembranças. A segunda fase do sagrado masculino é o homem verde e representa o homem adulto dessa divindade tríplice. Esse nome deve-se ao fato de ser o homem da floresta, que já domina algum conhecimento do seu habitat, e é a face do homem protetor que cria suas raízes. Essa fase, ela caracteriza-se pela alegria, prazer, responsabilidade. Este homem quer desfrutar do mundo com plenitude. Geralmente já tem mais estabilidade emocional e busca aproveitar ao máximo o presente. Está no meio das idades, entre a juventude e a velhice, e no auge da proteção, com bastante fertilidade e vitalidade, porém com menos impulsividade da fase anterior, que é a fase do caçador. Este arquétipo em desequilíbrio pode levar à arrogância, egoísmo, um mau amante, um pai ausente,
um homem voltado à satisfação e nutrição do seu próprio ego. Já a falta dessa energia do homem verde pode aflorar sentimentos de falta de responsabilidade e dificuldade em estabelecer laços fortes. Esta face equilibrada é muito importante para o homem sentir pertencente ao seu meio, desfrutar do prazer e desenvolver relações saudáveis com todos que o cercam. O sol forte do meio-dia é o símbolo do homem verde. Rituais voltados à reconexão com a natureza, principalmente com árvores, despertam muito esta energia. Faça caminhadas em parques, sente-se à sombra de uma árvore, faça uma meditação e sinta aflorar esse arquétipo com toda a sua força. Já a terceira e última fase da divindade tríplice é representada pelo ancião e diz respeito ao amadurecimento e experiência de vida. Caracteriza-se pela calma, acúmulo de experiências e sabedoria. Este homem já viveu vitórias e derrotas, sentiu amor, ódio, frustrações e perdas. Quando harmonizado, ele traz uma face despreocupada, aceitação e acolhimento, um olhar mais amoroso com todos à volta. O final da tarde e o início do pôr do sol é o símbolo dessa fase, simbolizando o entardecer e fim de ciclo. Também pode representar o mergulho na noite e nas suas próprias sombras. À medida que envelhece, você vai se conhecendo mais e mergulhando mais profundamente nas suas sombras. É um momento em que há um autoconhecimento maior e um domínio dos impulsos primários. Em diversas culturas, esse arquétipo é muito valorizado, exatamente pelas experiências e conselhos sábios. Remete aos nossos ancestrais que dominavam as florestas pelo conhecimento e não pela força, que sabiam o poder das plantas, de cura e até as plantas que causavam morte, que entendiam os animais e respeitavam a natureza com plenitude. Essa energia em desequilíbrio pode gerar melancolia, tristeza, apatia, falta de vontade de viver. Para se conectar com esse arquétipo, recomendo uma meditação com foco na ancestralidade. Honrar os nossos antecessores em orações, estabelecer pensamentos de ligação com toda a linhagem que veio antes e trouxe o conhecimento e desenvolvimento da humanidade até os dias atuais. Exercitar a gratidão e amor aos nossos pais e antepassados também é uma forma importante de ligação com a energia do ancião. O importante para falar aqui do sagrado masculino é dizer que todas essas energias estão presentes dentro do homem e ele pode, em determinados momentos da vida, acessar mais um arquétipo ou mais o outro, trazendo aquilo que ele precisa para aquele momento, para determinada decisão ou situação que ele precisa resolver. Então, o sagrado masculino traz esse olhar de acolhimento, esse conhecimento ancestral de como rege também o homem, o sol, a importância dessa conexão com a natureza. E o Tantra te mostra cada vez mais isso, a importância de você se reconectar com a natureza e não se sentir algo apartado. Essa separação que causam as doenças, que causam as inseguranças. Quando a gente começa a perceber a perfeição da natureza, o quanto é importante a gente estar conectado, a gente estar voltado a olhar como pertencente a esse todo, tudo fica muito mais fácil. A vida toma um outro sentido. O meu convite hoje para os homens é que tenham esse olhar mais de acolhimento. Numa sociedade como a nossa, que exige muito que o homem tenha um determinado comportamento, toda a sociedade espera muito desse homem.
pode gerar muitas frustrações, muitos medos, ansiedades, culpa, vergonha, comparações. Comece a se reconectar, a perceber que você também tem fases, você tem ciclos, que a vida também tem ciclos. Comece a se respeitar mais, a perceber cada momento como você está vivendo. Eu digo que o Tantra te mostra a viver com plenitude, com felicidade, de uma maneira simples. Esse é o meu convite. Os nossos rituais trabalham muito a parte também do sagrado masculino. Trazem essa reconexão com essa essência, com esse amor, com esse afeto, com a criança interior, com a vontade, com a virilidade, com a vontade de crescimento, a vontade também de trazer novos projetos para a vida, o conhecimento, o autoconhecimento. Enfim, os nossos rituais trazem vários aspectos que a gente percebe na filosofia tântrica. A gente traduz isso para rituais, transforma isso em rituais e torna isso acessível para que vocês consigam entender na prática o que é o Tantra. Então, o meu convite é que vocês conheçam mais da filosofia tântrica, agendem um ritual conosco, também explorem mais o nosso blog, o nosso podcast, o nosso canal no YouTube. Se conheça, se ame, se aceite e tenha uma vida mais plena e feliz. Esse é o meu convite. Estamos no Conexão do Tantra, Alameda dos Jurupis, 435, em Moema, São Paulo. O nosso site é www.conexãodotantra.com.br. Espero vocês em breve. Gratidão por ter me ouvido até aqui e até mais. Tchau, tchau.